Eu sou pastor, vou fazer 39 anos, agora em fevereiro fez 39 anos que eu fui consagrado ao ministério, porque eu sou pastor em tempo integral, na obra de Deus. E depois de 30 anos que eu já era pastor, tinha começado igreja no interior, em Piracaia, fui co-pastor em São Paulo, de uma igreja grande em São Paulo, 6 anos, depois comecei a Bíblica da Paz, há 32 anos, enfim. Eu fui pastor no sul do Brasil, em Joinville, da igreja quadrangular, enfim. Depois de 30 anos, eu achei que eu poderia falar para pastor, né? Eu poderia falar alguma experiência que eu tinha tido ao longo do ministério para os pastores. Muita gente pensa que pastor pentecostal não estuda a Bíblia. Então as pessoas pensam que teólogo é só batista e presbiteriano. Eu amo os batistas e presbiterianos, mas eles não sabem que nós estudamos a Bíblia bastante também, né? Então eu estudo a Bíblia há mais de 40 anos e estudo algumas horas todos os dias. Raramente é o dia, por exemplo, domingo eu não estudo a Bíblia, mas raramente é o dia que eu não estude a Bíblia pelo menos 3, 4 horas. Eu estudo a Bíblia todos os dias, a manhã toda eu estudo a Bíblia, todos os dias. Então eu achei que depois de 30 anos que eu era pastor, eu poderia sair por aí e pregar para pastores, que é o que eu tenho feito nestes últimos anos, né? Não me aventurei a querer falar para pastor quando eu tinha 10 anos de ministério. Embora a Bíblia é uma só, mas eu achei que eu precisava primeiro experimentar tudo que um pastor passa, a ser traído, a ser abandonado, enfim, tudo que o pastor passa, e para poder depois ensinar, falar para pastores aquilo que eu vivi também. Bom, eu tenho ouvido ultimamente apenas um lado da história com relação ao dízimo. Por isso que eu resolvi falar sobre dízimo hoje. Não vou pregar sobre dízimo, porque eu fiz um pequeno resumo aqui. Geralmente eu prego uma página como esboço, e isso eu levo 1 hora para falar. E eu fiz aqui um esbocinho de 10 folhas. Isso é um esboço muito superficial, na verdade, muito superficial daquilo que eu gostaria de falar para vocês. E evidentemente que em 1 hora vai ser difícil eu falar. Eu vou ler algumas coisas até para tentar ir mais rápido, senão eu fico querendo explicar e aí demora mais ainda. Mas eu tenho visto somente um lado da moeda ultimamente. Gente até leiga, né? Às vezes até leiga, às vezes algum irmão que tem 1 ano de crente falando e achando o teólogo nas redes sociais, falando contra o dízimo e blá blá blá, e o dízimo é isso e aquilo. Eu tenho visto alguns teólogos inclusive falando contra o dízimo, que o dízimo era da lei e etc. Bom, eu resolvi falar o lado oposto. Eu resolvi falar porque eu creio que o dízimo é para hoje ainda. E eu dou o meu dízimo de tudo aquilo que eu ganho. E resolvi falar sobre o dízimo porque tem muitos pastores que não têm acesso a informações. Às vezes não lê inglês, enfim, não tem condições às vezes de estudar. Às vezes coisas que estão em inglês, longos textos, por exemplo. Eu assino dentre tantas coisas que eu assino fora do Brasil, eu assino um de livros antigos, em que você lê livros de 1800, 1900 livros. Por exemplo, essa semana eu li um livro de 450 páginas e comecei a ler um segundo livro só sobre dízimo, só para refrescar a minha memória, escrito em 1905. Então eu fiz um resumo apenas, né? Eu fiz um resumo de algumas coisas que eu acho que era importante eu falar para vocês sobre dízimo, porque os pastores às vezes pregam sobre o dízimo, mas somente muito superficialmente. Alguns textos que a Bíblia fala sobre dízimo. Bom, primeiramente quero dizer para vocês que o dízimo é fora da Bíblia é encontrado em todos os povos antigos a palavra dízimo. Na grande maioria dos povos antigos, desde os assírios, babilônios, essênios, fenícios, enfim, todos os povos nas margens do rio Tigre ali, desde a Babilônia, a Assíria, todos eles mencionam dízimos que eram entregues aos deuses
que eram entregues nos templos, que eram entregues para o sustento do sacerdócio. Isto antes da lei de Moisés. Vocês se lembram que Moisés ele viveu por volta do ano 1500 antes de Cristo, ano 1500 antes de Cristo. E tudo isso que eu estou falando, por exemplo, quando você vai ler sobre o Egito, os hieróglifos egípcios de Ramsés II, Ramsés III, é 3.500 anos antes de Cristo, 2.000 anos antes de Moisés, por exemplo, nascer. Já se falava sobre o dízimo em várias culturas, e inclusive você pode visitar, ainda hoje, você pode visitar museu na Inglaterra, de Londres, museu em Paris, e você não vai ler, porque está escrito, por exemplo, em cuneiforme, tabletes de bibliotecas, que eu poderia citar para você até o número delas, se você quiser procurar, mas que falam sobre o dízimo. Então, desde Tiglat-Pileser, que aparece na Bíblia, que é o rei da Síria, lá em 2 Reis, todos eles falam sobre o dízimo. Por exemplo, eu vou ler só para a gente ter uma ideia, antes da lei de Moisés, algumas coisas aqui. Por exemplo, os reis da Babilônia davam o dízimo dos despojos para os seus deuses no templo. O assírio Tiglat-Pileser, depois de lutar no norte do Tigre, consagrou a 10ª parte do espólio para o uso do deus Ashur e também para Ramã. Dr. Sayce, que foi professor de assiriologia em Oxford, disse o seguinte: o Esra, ou dízimo, era uma instituição babilônica que era paga nos templos. O templo e os sacerdotes eram sustentados pela contribuição do povo, parte obrigatória e parte voluntária. O mais importante era o dízimo, era pago por todas as classes de pessoas, do rei ao camponês. Dr. Robertson Smith, que foi professor de cultura árabe na Universidade de Cambridge, ele diz o seguinte: o árabe pagava ao seu Deus um tributo regular do seu campo. Na lei árabe, solo de 2ª classe, ou seja, que precisava ser regado somente pela chuva ou por Baal, pagava o dízimo em dobro. O tributo sagrado para o árabe são os primeiros frutos e o dízimo da terra, que devem ser pagos aos Baalins. Tiglat-Pileser, Nabucodonosor, Nabonido, Belsazar, Ciro e outros soberanos do Vale do Eufrates, os fenícios, ofereciam anualmente o dízimo, ou do fruto da terra, ou do que comercializavam, ou do espólio de guerra, ou dos tributos, ou outras fontes de renda, para que os templos e os sacerdotes fossem sustentados e os deuses honrados. Tudo feito parte obrigatoriamente, parte voluntariamente, como pagamento de votos feitos em uma doença, ou em agradecimento por um êxito em um negócio ou guerra. Para os gregos, depois, muito mais tarde, também era comum oferecer aos deuses, ou a Hércules, o dízimo. Os gregos entregavam seus dízimos aos seus deuses. Generais espartanos entregavam os dízimos dos espólios de guerra aos seus deuses. Até mesmo a Diana dos Efésios recebia os dízimos no seu templo também. Por exemplo, na porta do templo de Diana, quando Paulo fala sobre lá em Éfeso, que gritaram grande a Diana dos Efésios, na parte do templo de Diana tinha um pilar com a seguinte inscrição: este solo é solo consagrado a Diana. Aquele que possui ou colhe o fruto deste solo é para oferecer todos os anos o dízimo de tudo o que produzir, para manter o templo e repará-lo de danos. Se alguém falhar em fazer isto, a Deus anotará a sua negligência. Olha só, Deus anotará a sua negligência. O dízimo era para manter o sacerdócio e os reparos no templo de Diana. Depois também, Demóstenes, por exemplo, que viveu de 385 a 322, ele considerava um sacrilégio não entregar os dízimos aos deuses. Os romanos também pagavam seus dízimos aos seus deuses. Então, em todas as culturas que você for procurar na arqueologia, está repleta de citações de povos antigos que davam dízimo mesmo antes de Moisés e mesmo antes de Abraão, que viveu 2000 anos antes de Cristo. Por exemplo, na Babilônia, os reis da Babilônia davam os dízimos aos seus deuses, e em Ur dos Caldeus, a deusa Lua recebia os dízimos no templo também, de maneira que Abraão era familiarizado com a ordem de dar os dízimos aos seus deuses, mesmo antes dele conhecer ao Senhor e conhecer a Deus.
familiar em Dar es-Ram. Agora, é interessante porque como é que estas culturas todas sabiam sobre o dízimo, ou sabiam sobre a necessidade de dar? E a palavra dízimo é 10ª parte, es-Ram significa décima parte. Como é que esses povos todos, que não eram cristãos, não eram hebreus, eles sabiam sobre o dízimo e sabiam que deveriam entregar no templo os seus dízimos para o sustento do templo e também para o sustento do sacerdócio. Interessante porque muitas coisas, por exemplo, muitas culturas falam, por exemplo, sobre o dilúvio, né? Culturas antigas falam sobre o dilúvio. Índios, já foi visto isto, por exemplo, de tribos indígenas que vivem isoladas, de repente tem uma história de uma enchente que encheu a terra. Evidentemente, todos esses conceitos devem ter sido criados ou divulgados antes da separação da humanidade, ainda antes da Torre de Babel, quando os homens todos viviam juntos e adquiriram um conhecimento junto, e depois na separação cada um levou para o seu território alguns ensinamentos sobre algumas coisas. A gente não vê Deus falando, por exemplo, em Gênesis sobre Deus ensinando Abraão, por exemplo, sobre o dízimo, mas a gente vê a primeira menção de dízimo na Bíblia está em Gênesis 14, quando Abraão encontra Melquisedeque, que fala que ele era rei de Salém, que mais tarde se tornou Jerusalém. Ele era também sacerdote do Deus Altíssimo, e quando Abraão estava vindo da guerra contra os 5 reis, ele encontra este sacerdote e ele dá a este sacerdote o dízimo de tudo aquilo que ele havia conquistado na guerra. A gente não lê algum lugar antes disso na Bíblia, como é que Abraão sabia sobre o dízimo? Será que Deus falou para ele? Será que lá na Babilônia ele ouviu sobre... Com certeza ele ouviu sobre os dízimos que deveriam dar aos deuses, mas Abraão tinha um conceito sobre dízimo antes de falar na Bíblia, porque você sabe que há várias coisas na Bíblia que eles praticavam e que nós não lemos Deus falar. Por exemplo, quando Abel oferece lá o sacrifício e Caim oferece o sacrifício, você não vê nenhuma especificação de Deus antes falando: olha, vocês precisam oferecer sacrifício de sangue para mim. Mas Deus aceitou o sacrifício de Abel e rejeitou o sacrifício de Caim. E a gente não lê por quê. Por exemplo, Deus não falou para eles: olha, é pecado matar. Mas quando a Caim foi lá e matou Abel, Deus puniu a Caim. Como é que Deus vai punir alguém sem dar instrução para uma pessoa? Sem falar: olha, não faça isso daí. A pessoa vai lá, faz, e Deus pune a pessoa. Deus não é injusto. Com certeza, muita coisa que Deus deu instrução e que não estão escritas aqui na Bíblia. Para Adão e para... Por exemplo, vou dar até um exemplo para você. Olha, você pode ver em Gênesis. Abra aí, se você tem o seu celular, que a nossa igreja é escura e o povo só lê a Bíblia em celular. Aí fica clarinho. Mas você tem a Bíblia tradicional, você pode... Aí, pronto, acendeu. Mas olha só que coisa interessante. Em Gênesis 26, eu não sei se você já prestou atenção nisso daqui. No versículo 5, que Deus fala o seguinte: porque Deus fala lá para Isaac, olha só... Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Ué, Abraão guardou, mas como que ele guardou se as leis, os estatutos, todos vieram com Moisés 500 anos depois? Como que Deus fala que Abraão guardou os preceitos, guardou os mandamentos, guardou os estatutos, guardou as leis? Mas a lei não veio 500 anos depois com Moisés? Como é que Deus fala que Abraão guardou as suas leis? É evidente que Deus falou muitas coisas para Abraão que não estão escritas aqui no livro de Gênesis. E eu particularmente acredito que essas culturas todas só souberam sobre o dízimo porque Deus ensinou sobre dar uma parte para ele, dos seus bens, como oferta ao Senhor, como adoração ao Senhor, antes mesmo da lei de Moisés, que foi o que Abraão fez 500 anos antes, e que foi em Gênesis 28 que Jacó, que era o neto de Abraão, que conviveu com Abraão até a sua juventude, também quando ele estava fugindo do seu irmão Esaú, e ele dormiu e teve um sonho naquela pedra, e ele viu anjos descendo e subindo do céu, e quando ele acordou falou: este lugar é a casa de Deus, Deus está aqui nesse lugar, se o Senhor for comigo até aqui
aquela terra, eu voltar em paz, de tudo eu vou dar o dízimo ao Senhor. Ele falou isso daí. Quem que ensinou para ele sobre isso daí? Onde ele viu sobre o dízimo? Se Deus não ensinou isso daí para eles, se Deus não havia colocado no homem a necessidade de ofertar. E você vê que esses dízimos são ligados ao sacerdócio. Abraão entregou o dízimo ao sacerdote. Algumas pessoas pensam que era Jesus aqui, não há nenhuma indicação que era Jesus. Lá em Hebreus, quando fala não tinha pai nem mãe, não é que não tinha pai nem mãe, mas que não se conhecia quem era o pai, não se conhecia quem era a mãe, não tinha genealogia, não conhecia de onde ele saiu. Ou seja, fala pouco de Melquisedeque. Fala em Gênesis, em Salmos e em Hebreus 7, fala sobre o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que fala que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que é sacerdote do Deus Altíssimo, porque Melquisedeque é o único sacerdote que, além de sacerdote, foi rei também na cidade de Jerusalém, e que Jesus é rei e sacerdote também. Então o autor de Hebreus usa Melquisedeque como um exemplo de Jesus, que na pessoa de Jesus, Abraão, que era o pai da tribo de Levi. Levi nasceu muitos anos depois de Abraão. Abraão, que era o pai dos levitas, está dizendo, até os levitas deram dízimo a Melquisedeque na pessoa do seu avô Abraão. Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Hebreus 7 fala isso. Lá estava Levi, lá estava os próprios levitas estavam entregando o dízimo a alguém que era superior a eles, que no caso era o sacerdote, porque Hebreus fala que o maior sempre abençoa o menor, que o sacerdote Melquisedeque, que o sacerdote Melquisedeque era superior a Abraão, né? Era superior a Abraão. Por isso que Abraão lhe deu o dízimo. Bom, fala dessa maneira então que o dízimo, na verdade, a história mostra os dízimos em outras culturas, e depois na Bíblia fala desses dois antes da lei de Moisés, antes de Moisés chegar. Assim como fala, por exemplo, sobre o sábado, né? Antes da lei de Moisés se fala sobre o sábado. Deus criou o sábado, mandou o homem descansar. Depois ele só regulamentou lá o dia de descanso na lei de Moisés. Eu até falo, pastor, você guarda o sábado? Não guardo o sábado, mas é um princípio que está lá nas escrituras, que se eu não descansar, assim como eles eram apedrejados e morriam, eu também hoje vou morrer de infarto, de tantas coisas que vão me matar se eu não tirar o dia de descanso, como a Bíblia me ensina. É um princípio das escrituras, não está na lei de Moisés, ela foi inserida na lei de Moisés, foi regulamentada na lei de Moisés. E na verdade na lei de Moisés então começa a falar, Moisés ele dá instruções sobre o dízimo e para que servia o dízimo. Na verdade a maior parte dos pastores eles pensam em um único dízimo, achando que o dízimo é um só, mas na verdade eram 3 dízimos. Muitas vezes você vê muito mais do que 3 dízimos, alguns nomeiam 6, 7 dízimos, mas na verdade todos eles eram com 3 finalidades, todos eles eram 3 finalidades. Primeiro era para o sacerdócio. O primeiro dízimo era para a casa de Deus, que era o que já havia e que as religiões todas faziam, os deuses recebiam. Abraão fez, Jacó falou, de tudo eu vou dar o dízimo. Para quem que ele falou? Esse lugar vai ser a casa de Deus. Olha o conceito que eles tinham de dízimo ligado à casa de Deus. Este lugar aqui, se o Senhor me abençoar, este lugar vai ser a casa de Deus. O conceito de que o dízimo era para a casa de Deus e o dízimo era para Deus. Era o conceito que eles tinham antes de Moisés regulamentar estas coisas. Então o primeiro dízimo que a Bíblia vai falar na lei de Moisés é o dízimo para Deus, é o dízimo para a casa de Deus, era o dízimo para manter o sacerdócio, era o dízimo para os levitas. Você pode abrir a Bíblia em Levíticos capítulo 27, versículo 30, evidentemente, eu vou ler mais a Bíblia para vocês entenderem melhor, mas não vou ler todos os textos, mas para você entender melhor. Levítico 27, versículo 30 diz assim: também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais como do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor.
Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. Olha só, todos os dízimos da terra, Deus está dizendo, tudo aquilo que você colhe, o dízimo daquilo que você colhe é para Deus, vai ser para o Senhor. Isto é santo ao Senhor. Não está dizendo ou seja, isto é para Deus, ele é santo ao Senhor. Se você quiser pegar uma parte disto para você, você pega, mas você vai pagar 20% a mais. Você vai dar um quinto a mais daquilo. É santo ao Senhor. Então olha só, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, dízimo será santo ao Senhor. Aqui muitos falam que é um segundo dízimo, mas na verdade a finalidade toda do dízimo também aqui é para Deus. A finalidade do dízimo é para Deus. Ele está dizendo, olha, se você for dar o dízimo do gado, o pastor era o seguinte, você cerca os animais, as ovelhas num lugar e fazia uma pequena porta. E independente, todos eles vão passar. Vai passando 1, 2, 3, 4. Quando passar o 10º, você marca de vermelho o 10º, aquele é para Deus. Pode ser defeituoso, pode ser normal. Aquele que passou na porta, por baixo do bordão do pastor, aquele é o dízimo ao Senhor. Então é evidente que uma pessoa que tinha 5 gado ou 3 gado, o dízimo do gado, na verdade ele não iria pagar. Por quê? Porque não tinha 10 para pagar. O 10º era separado para Deus. Então ele diz aqui, olha só, no tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai, certo? Olha só, primeiro dízimo era para Deus, seria santo ao Senhor. Esse dízimo deveria ser entregue onde? Esse dízimo era entregue na casa de Deus. Esse dízimo era entregue no tabernáculo. Esse dízimo posteriormente veio a ser entregue no templo. E esse dízimo foi dado aos levitas que serviam na casa de Deus. Esses dízimos eram entregues aos levitas que serviam na casa de Deus. A Bíblia fala lá, abra a tua Bíblia em Números 18. Números 18, eu vou lendo resumidamente. Versículo 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falará aos levitas e lhes dirá, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Aqui tem gente que pensa que é outro dízimo, mas na verdade não é? Ou seja, os levitas recebiam dízimo, o sacerdócio, e que eram parte da tribo de sacerdotes, e entregavam esses dízimos aos descendentes de Arão, que vai falar o capítulo aqui, que era a linhagem sacerdotal, que entrava, a única que podia entrar no santo dos santos lá para oferecer. Um deles iria ser o sacerdote, o sumo sacerdote, e que entravam no santo lugar para oferecer incenso, etc. Davi depois, ele divide isso, você vai ler, eu vou ler aqui. Davi, ele divide e regulariza ainda mais isso daí, criando 24 turnos de sacerdote para servir lá no templo em Jerusalém. Evidentemente, eles não tinham herança, foi a única tribo que não recebeu terra, mas eles tinham sim as suas cidades, e que Josué deu a eles 48 cidades e os seus arredores, onde eles moravam. Só que o que acontece? Os levitas, eles serviam no templo, eles serviam lá no templo, eu vou contar mais para frente, já em Jerusalém, eles serviam lá no templo. Eles, na época do tabernáculo, eles desmontavam o tabernáculo, mudavam o tabernáculo, remontavam o tabernáculo, limpavam o tabernáculo, cuidavam de uma série de coisas, ajudavam a imolar os cordeiros, milhares que tinham, enfim, eles, por causa do serviço na casa de Deus, eles recebiam como pagamento os dízimos que eram entregues ao Senhor, que eram santos ao Senhor, que esse é o primeiro dízimo que deveria ser entregue na casa de Deus,
para o serviço da casa de Deus, para a reforma na casa de Deus. Depois, se Moisés ele criou uma outra oferta, que era a metade de um ciclo. O ciclo era um peso em prata, em que todo mundo mais tarde se tornou uma moeda, em que se levava no templo para reparos no templo. Na verdade, depois, na época de Jesus, era a única moeda que poderia ser oferecida no templo, porque era a única moeda que não tinha esfinge de governador ou de imperador e de nada. E o judeu não deixava entrar no templo, por exemplo, uma imagem de César. Isso era idolatria. Então, por isso que tinha os cambistas no templo, para que alguém que viesse do interior e trouxesse as moedas para oferecer, ele trocava pelo shekel, que era a única moeda que era aceita no templo na época de Jesus, e eles pegavam meio ciclo e entregavam como tributo para a reforma do templo. Todo judeu acima de 20 anos fazia isso daí. Tá. Esse era o primeiro dízimo. O dízimo que era entregue para a casa de Deus, para o serviço de Deus, para manter o sacerdócio, e era o primeiro dízimo. Segundo dízimo, Deuteronômio, versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando o caminho te for comprido demais, que os não possas levar por estar longe de ti o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Este dinheiro dá-lo-ás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ovelhas, ou vinho, bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás tu e a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Este era o segundo dízimo. Primeiro, onde era levado esse dízimo? Onde? Está escrito aí no texto. Em Jerusalém, no lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome. Era Jerusalém. Esse dízimo era levado a Jerusalém. Era vaca, era trigo, era cevada, era levado em Jerusalém. O que eles faziam com esse dízimo? Eles davam no templo. O que diz aí? O que eles faziam? Eles comiam. Não é aquele dízimo lá que é entregue no templo para os levitas. Esse dízimo eles comiam. Quando eles comiam esses dízimos? Nas festas. Eles levavam nas festas, tinham 3 festas, os judeus, a Páscoa, que na verdade tinha pouca comida, né? A Páscoa você comia pão asmo 7 dias, depois tinha a festa dos pães asmos no 8º dia, enfim. Eles comiam, eles levavam nas festas, levavam, por exemplo, a festa do Pentecostes, ou das semanas, como era chamado aqui, e levavam na festa dos tabernáculos. Eram as 3 principais festas de Israel, que todo judeu ia para as festas em Jerusalém. O que eles faziam? Eles pegavam um segundo dízimo. Não é o primeiro dízimo, não. Ou seja, agora já é 20%. Eles pegavam o segundo dízimo. Esse segundo dízimo eles levavam para Jerusalém. Só que o cara mora lá em Nazaré, e às vezes ele não consegue levar em comida. A maior parte levava em comida. Por quê? Porque a maior parte era pobre. Pobre. Tinha pouca coisa. A maior parte dos judeus eram pobres, viviam do campo. 99% era agricultura, viviam do campo. Eles eram pobres. Eles levavam o seu jumentinho carregado com as porções de comida lá para Jerusalém. Chegavam lá, eles comiam na festa olha só, o versículo 13, 23, 24 diz assim, olha, versículo 25, deixa eu ver, não, no 25 não. Aqui, 26. Esse dinheiro, olha só, deixa eu explicar antes. Eles levavam. Só que o que acontece? Quando era muita coisa e não dava para levar, o caminho era longo, não dá para mim levar um monte de burro com a comida, eu tinha a opção de vender aquilo na minha cidade. Poucos vendiam, na verdade.
vendia aquilo na minha cidade, pegava o dinheiro. Só que quando eu chegava em Jerusalém com a sacolinha de dinheiro, o que eu fazia? Eu comprava tudo de novo que eu gostaria de comer. Eu comprava vinho, eu comprava pão, comprava gado, carne, churrasco. Eu comprava tudo que desejava a minha alma. E nas festas minha família, e não se esqueça do levita. O levita também, que ia da minha cidade comigo para a festa, eles comiam comigo e nós nos alegrávamos o Senhor, e isso nos levava a temer a Deus, que era o supridor de todas as nossas necessidades. É o que diz aqui, olha só. Certamente, olha só. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Esse dinheiro dá-los por tudo que desejar a tua alma, por vacas ou ovelhas ou vinho, bebida forte, qualquer coisa que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Porém não desampares o levita que está dentro da tua cidade, pois não tem parte nem herança contigo. Na verdade, essa tem até um sentido duplo. No sentido de que, olha só, você não desampara o levita. Não é para você tirar o dízimo do levita. É para você levar um outro dízimo. E isso também significa, olha, quando você for comer lá, lembra o seguinte, que esse dízimo que você está levando para comer, é para você comer, sua família comer, e o levita que está contigo, que é da tua cidade, comer também. Esse era o segundo dízimo, tá? Esses dízimos todos, Flávio Josefo fala disso nos livros dele, Antiguidades. Eu tenho a página até, se você quiser depois procurar, enfim, que ele fala sobre 3 dízimos que havia em Israel. Não só ele fala, como muitos escritores antigos falam sobre isso também. Terceiro dízimo. Bom, oi? Não, todo ano, tá? Esse dízimo era todo ano, está escrito aqui no versículo 22, certamente terás os dízimos e todo o fruto das suas sementes, que ano após ano se recolher do campo. Todo ano, tá? Todo ano era dado esse dízimo. Na verdade, é difícil você calcular, eu já li tantas coisas, quanto que eles davam, na verdade. Quanto que o judeu dava por ano, na verdade. Quanto eles davam lá das suas colheitas. Eu chego à conclusão que era mais ou menos 25%. Mais ou menos 25%. Acima de 20% era, porque eles davam 2 dízimos por ano. Um dízimo eles davam na casa de Deus para o sustento da casa de Deus do sacerdote. E outro dízimo eles comiam na festa. Na verdade, aí está por trás disso um princípio também que Deus nos ensina hoje. É que você dá 10% a Deus, mas guarda 10% para você. Na verdade, Deus estava ensinando-os a investirem em sua vida também, uma porcentagem daquilo que eles plantam e colhem, tá? Isso é um princípio da Bíblia. Agora, havia um terceiro dízimo que ele vai continuar falando aqui. Olha só, ele diz aqui nos versículos 28, ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e o recolherá onde? Na tua cidade. Esse dízimo não era para ser levado em Jerusalém. Não era no lugar que Deus escolheu, como estava falando. Cada 3 anos você vai recolher todos os dízimos e o recolherás na tua cidade. Então, não irão. Então, o que está escrito aí na tua Bíblia? Então virão. Não é que irão. Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Este dízimo era chamado de dízimo para os pobres, ou dízimo você pode chamar de dízimo de generosidade, mas era o dízimo para os pobres. Ou seja, a cada 3 anos, vocês vão recolher um terceiro dízimo. Olha só, cada 3 anos, vocês vão pegar. Tem comentarista que acha que, erradamente, que acha que no terceiro ano, não precisava dar aquele dízimo comer nas festas. Mas eles iam todos os anos para as festas. E aqui já estava dizendo de ano em ano. Então, este era um terceiro dízimo que era recolhido a cada 3 anos. Não era levado a Jerusalém, ficava na sua própria cidade. Então, o levita que morava na cidade, a viúva, o estrangeiro, o órfão, o pobre, ia lá e comia aquele dízimo. Servia de alimento para eles durante aquele ano lá. Então, olha só. Deus, ele estabeleceu 3 coisas. Olha, o que é que a gente não pode confundir olha só, o que a gente não pode confundir é que muita gente, erradamente, eu leio na internet, que fala o seguinte: dízimo era para o pobre. Está errado, dízimo não era para o pobre.
primeiro dízimo, o dízimo para o pobre era a cada 3 anos. O dízimo era, em primeiro lugar, para a casa de Deus e para manter os sacerdotes. O segundo dízimo era para eles se alegrarem nas festas. E o terceiro dízimo, a cada 3 anos, eles recolhiam aquele alimento na sua cidade. Eu vi um teólogo aí falando que os levitas distribuíam os dízimos em Jerusalém. Não é isso que pode? Leia a Bíblia direito aí. Leia direito. Grifa os versículos, que na minha está grifado. Grifa lá. Não é para Jerusalém, para levita nenhum distribuir. Ele era distribuído na sua cidade, inclusive para o levita que morava na cidade. Você sabe que nem todos os levitas moravam em Jerusalém, não é? Você sabe disso daí. Enfim, a Bíblia, por exemplo, quando fala de Zacarias, o pai de João Batista, fala que era o seu turno. Ele era do turno de Abias. Em Crônicas vai falar que havia 24 turnos, que Davi dividiu os turnos. E cada época do ano, 2 vezes por ano, na verdade, 2 vezes por ano, cada grupo ia a Jerusalém para servir no templo. E o resto do tempo trabalhava na sua própria cidade, ensinando as Escrituras. Quando você vê reis reformadores, por exemplo, nos livros dos reis, como Ezequias e outros, você vai ver que ele usa os levitas para ensinar a palavra de Deus na sua própria cidade. Os levitas depois, bom, enfim, só para terminar essa parte, estes são os dízimos que eram dados em Israel. Seja, alguns falam que é um quarto dízimo, que eram os levitas davam o dízimo do dízimo para os sacerdotes lá que estavam no Santo dos Santos e serviam lá no lugar santo, enfim. Mas tudo são 3 propósitos. Um era a casa de Deus. E esse da casa de Deus já faziam, os babilônios já faziam, os romanos faziam, os gregos faziam, os assírios faziam. Isto a arqueologia está repleta de tabletes em hieróglifos e que eu falei, cuneiforme, na escrita cuneiforme antiga, que foi inventada pelos sumérios, que era usada na Babilônia, que na verdade foi decifrada. Eu olhei já cuneiforme, já olhei os hieróglifos dos egípcios, aparecem aquelas imagens, cada imagem tem um símbolo de uma letra, enfim, que ao longo dos anos, principalmente na virada do século de 1800, mais ou menos, muitos estudiosos conseguiram decifrar e ler que eram entregues dízimos nesses templos aí, a esses deuses aí. Bom, essa é a base do dízimo, e tem outros textos falando sobre isso daí, mas este é o assunto, tá? Agora, enfim, só um complemento aqui. Em Levítico, eu não vou ler sobre isso, mas em Levítico 25, 20 e 21 fala que no 6º ano da terra, a terra daria os seus frutos. No 7º ano eles não plantavam. 7º ano não plantava. O que eles faziam no 6º ano? No 6º ano eles tinham que comer. Eles tinham que dar o dízimo para manter o 6º ano, manter o 7º ano que não havia plantação, manter o 8º ano, porque o 8º ano eles tinham que plantar e só iam colher no final do ano. Ou seja, tinham 3 anos na verdade para o que recolhessem no 6º ano. Eles passarem o final do 6º, 7º, 8º ano para colher no final do 8º ano, e de tudo isso eles separavam o dízimo para Deus, porque o dízimo, por trás do dízimo, além de um princípio de agradecimento, de obediência, é um princípio de fé, de que o Senhor vai suprir para mim no ano seguinte, que não vai ter colheita, mas mesmo assim eu vou entregar ao Senhor, porque o ano que vem não tem colheita, mas eu creio que Deus vai suprir as minhas necessidades, como Ele fez com o maná lá no deserto de Israel. Deus sempre deixou algo assim para que as pessoas aprendessem a depender dele, não depender do homem, sempre aprender a depender que o Senhor amanhã vai estar conosco e vai nos abençoar novamente. Amém, meus queridos? Bom, isso é outra coisa, não tem nada a ver com ofertas, tá? Eu vou pular a parte das ofertas, mas você pode ler, por exemplo, ofertas proporcionais em Deuteronômio 16, ofertas voluntárias que eram dadas, cada um dava conforme queria. Quando Moisés foi fazer o tabernáculo, as ofertas, todo mundo trouxe lá pano, trouxe estofo, trouxe pedras, trouxe metal, trouxe ouro, trouxe prata, trouxe tinta, ofertaram tudo para Deus, né? Trazer tinta, minha oferta vai ser tinta, a minha oferta vai ser lã, e trouxeram de modo que Moisés falou: minha gente, para de trazer que está sobrando demais, não tem como a gente guardar mais isso daí, que todos davam do que podiam dar ao Senhor voluntariamente. Amém, meus amados? Bom,
Eu não tenho tempo de contar para vocês desde a história de Josué, que é dividida até o final do Velho Testamento, praticamente em 4 partes, né? A conquista de Canaã, que é Josué, livro de Juízes. Depois os reis no Reino Unido até Salomão. Depois de Salomão, o reino dividido. E depois do reino dividido, pós-cativeiro babilônico, em que todos que os judeus viveram na Babilônia, e depois voltaram para Israel. Este é o Velho Testamento todo. Mas a gente vê, por exemplo, no livro de Josué, que os levitas foram a Josué e falaram para ele: ó, dá-nos agora a nossa parte também. E Josué distribuiu para eles 48 cidades com seus arredores, onde os levitas foram morar, enquanto não estavam servindo no templo, no tabernáculo, e mais tarde no templo de Salomão, até na época de Jesus, no templo de Herodes, de Zorobabel, que foi reformado por Herodes, enfim, até a época de Jesus, até o ano 70, quando o templo foi destruído pelo general romano Tito, e depois não teve mais o templo. Bom, eu vou pular toda essa parte das reformas. Todos os reis que reformaram, só vou ler isso, vai 1 Crônicas, só para 23. Na época de Josué, é evidente que os levitas eram mantidos pelos dízimos. Estava muito fresco na cabeça deles. Moisés havia ensinado, Josué andou com Moisés, enfim. Só que quando chega o tempo dos juízes, se esquecem de Deus. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Evidentemente os levitas foram abandonados. E você vê os levitas algumas vezes como aquele levita que foi ser o sacerdote de Mica, a troco de comida, né? Ou o levita que esquartejou a sua esposa lá, enfim, o levita que foi sacerdote de uma tribo inteira, enfim, os levitas foram abandonados e passavam fome, inclusive. Alguns dos por exemplo, o rei Davi, ele estabeleceu os turnos lá em 1 Crônicas. Você pode ler isto. E diz lá, por exemplo, no versículo 4, que destes havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor. Olha só, havia 20. Ele fala o seguinte, versículo 3 de 1 Crônicas 23, foram contados os levitas de 30 anos para cima. O seu número contados um por um foi de 38 mil homens. 38 mil levitas na época de Davi, para servirem. E destes havia 24 mil para superintenderem a obra da casa do Senhor, 24 mil que cuidavam lá da obra, 6 mil oficiais e juízes, 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem ao Senhor com os instrumentos. Ou seja, tem gente que pensa que levita é cantor. Também fazia parte dos levitas cantar, mas não era só cantor não. Outro fala, o levita, vem cá levita, né? Não, a Bíblia fala que tinha porteiro, que era levita, tinha oficial, que era levita, juiz, que era levita. Os juízes eram os levitas, que julgavam as causas das pessoas. E aqui Davi estabeleceu 24 mil para servirem lá no tabernáculo e depois no templo de Salomão, dividido, se você pode ler o capítulo, dividido em 24 turnos, e fala que Zacarias, o pai de João Batista, era do turno de Abias e caiu por sorte. Ele naquele dia ofereceram incenso ali no lugar santo, onde um anjo apareceu para ele, tá? Bom, enfim, vou pular essa parte também. Não se fala mais de dízimo na Bíblia até a época de Amós. Amós, ele caçoa, ele usa sarcasticamente, falando que eles davam dízimo, mas que estavam longe de Deus. Eles davam dízimo para Samaria, eles davam dízimo para deuses estranhos. Então não vê menção na Bíblia sobre os dízimos, mas é evidente que eles davam os dízimos. Os reis deram, por exemplo, Ezequias estabeleceu o turno dos levitas, e a Bíblia fala, traziam os dízimos para o sustento dos levitas, e tudo isso daí, Josias e Ezequias e vários reis de Israel fizeram isso daí, estabelecendo novamente o ministério dos levitas, que muitas vezes ficou esquecido. Vocês estão aqui comigo? Não quero que fique tão cansativo, mas eu acho que é importante explicar essas coisas aí. Bom, então veio o cativeiro, né? Eles foram para a Babilônia, foram levados por Nabucodonosor em 3 turnos, né? No 605, 597 e 586, Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído e levado todos, só ficou os pobres na terra para cuidar da terra, e foram levados para a Babilônia, para o cativeiro, e de 597 até o ano que voltaram, que Zorobabel, Josué, voltou por mandato de Ciro, foram aí o período de 70 anos que Jeremias fala, onde Daniel e Ezequiel profetizaram lá na Babilônia. Ficaram 70 anos no cativeiro.
Ciro, o rei persa, que havia uma profecia em Isaías falando de Ciro, mandou Israel voltar a Jerusalém e construir um templo ao Senhor, né? Então voltou lá Zorobabel e voltou Josué, sumo sacerdote, não é o Josué de Moisés, Josué sumo sacerdote, para reconstruir o templo ao Senhor, que é chamado depois o templo de Zorobabel, que era o segundo templo. E olha só, quando eles voltaram, havia ali 2 profetas pregando. Por quê? Porque eles começaram a construir, mas teve tanta luta e tantos problemas que eles pararam a obra por 16 anos. E nesse tempo surgem 2 profetas falando: não, minha gente, vamos lá reconstruir, que era Ageu e Zacarias. Ageu até fala: vocês estão confortáveis demais, é por isso que vocês estão na pindaíba, né? Porque enquanto a minha casa está abandonada, vocês constroem casas apaineladas para vocês. É por isso que vocês comem, não se saciam, bebem água e continuam com sede. O salário de vocês põem num saco furado, porque vocês estão cuidando da vida de vocês antes de cuidar da casa de Deus. E Zacarias e Ageu pregam para eles, o velho Zacarias e o jovem Ageu, o velho Ageu e o jovem Zacarias, e eles então continuam a obra e terminam o templo. Só que isso com Esdras junto. Só que o que acontece? A cidade está abandonada. Foi quando Neemias entra na história, né? A cidade está abandonada, e Neemias recebe as notícias, os muros ainda estão caídos. Eles constroem o templo, mas é um templo com certeza muito inferior ao templo de Salomão, né? Muita gente ao ver aquele templo chora de emoção, outros choram porque não era a mesma coisa, não tinha a glória que tinha o templo de Salomão, mas era o templo ao Senhor, o templo chamado Templo de Zorobabel. E Neemias vai para Jerusalém para construir o muro da cidade. Ele constrói os muros da cidade. E no capítulo 10, eu preguei o livro inteiro de Jeremias aqui na igreja, assim como preguei Hebreus, o livro inteiro também. Mas no capítulo 10 de Neemias, ele faz uma aliança com eles. Olha só, você conhece a história de Neemias. Neemias foi lá para o rei Medo Persa, é mandado para lá, falou: ó, o senhor estabeleceu um tempo, eu queria um tempo. No texto ali não fala qual o tempo, né, que mande para Jerusalém, mas depois fala que ele ficou 12 anos. Que negócio, você vai falar para o cara: ó, me manda para lá, me dá tudo, me dá madeira, me dá tudo para eu construir o muro da cidade, e eu sou copeiro do rei, eu quero só um tempinho. Quanto tempo você quer? 12 anos. Depois fala que foi 12 anos, e a boa mão de Deus estava com ele, e ele foi para lá e construiu o muro da cidade. Depois ele faz uma aliança com o povo. No capítulo 10 você vai ver que ele faz a seguinte aliança: vocês não vão se casar com mulheres de outras nações. Vocês vão guardar o sábado. Não vai ter comércio no sábado. O sábado é do Senhor. Vocês vão entregar os dízimos para o sustento dos sacerdotes. Ele faz isso daí. Tá bom. Mas olha só, no capítulo 13, versículo 6, ele fala o seguinte: o que aconteceu? Ele foi embora. Neemias ficou lá em Jerusalém, depois construiu o muro, ele fez aliança com o povo, e ele voltou para a Babilônia. Quando ele voltou para a Babilônia, ele ficou alguns anos na Babilônia. O que aconteceu? Aconteceu o que acaba acontecendo: as pessoas abandonaram tudo aquilo que haviam prometido, e haviam assinado, os líderes haviam assinado no capítulo 11. Eles abandonaram, e eles abandonaram o sacerdócio. Eles abandonaram os dízimos, eles abandonaram o sábado, eles se casaram com mulheres estranhas. Aí Neemias volta, chega em Jerusalém e encontra esta baderna geral. Sendo que ele manda os caras separar da esposa, manda as esposas tudo embora. Enfim, ele faz um auê quando ele chega lá. E no capítulo 13 diz o seguinte, olha só, versículo 6. Quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Em São, soube do mal que Eliasibe fizera para vencer a Sobias, fazendo-me uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isto muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificasse as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso. Também soube que os quinhões dos levitas não se lhes davam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então eu contendi com os magistrados, porque que se desamparou a casa de Deus. Eu ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então
Portanto, todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite e aos depósitos. Por tesoureiros do depósito, eu pus a Selemias, os sacerdotes, Zadok, escrivão, dentre os levitas, Pedaías, etc, etc. Versículo 14. Por isso Deus meu, lembra-te de mim, não te apagues as benevolências que eu fiz à casa do meu Deus e para o seu serviço. O que aconteceu? Neemias restabelece tudo, restabelece os levitas, restabelece os dízimos para trazerem a casa de Deus, para que houvesse o sustento na casa de Deus, porque os levitas tinham deixado Jerusalém e voltado cada um para o seu campo, que eles precisavam se manter. Tá? Estão aqui comigo? Nesse tempo que Neemias vai para a Babilônia, surge um outro profeta. Quem? Malaquias. Por que Malaquias prega daquela maneira? Porque quando Neemias foi embora, abandonaram tudo. E aí Malaquias vem falando para eles: olha, vocês me chamam de pai, mas vocês me entregam a oferta do coxo, a ovelha manca, a ovelha cega, que vocês não vão poder vender para ninguém, e vocês me entregam o pior. E aí então Malaquias fala do dízimo, e prega, e fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Porque eles haviam abandonado a casa de Deus. Se você entender Malaquias dentro do contexto dos dízimos, você vai entender que ele não estava falando do dízimo nas festas, e não estava falando do dízimo para os pobres. Ele estava falando do dízimo para os levitas, para a manutenção da casa de Deus. Você lê aqui em Neemias, olha só, ele fala aqui várias vezes. Ele fala aqui, ó, no versículo 11, ele contende com os magistrados e diz: por que se desamparou a casa de Deus? Por que desamparou a casa de Deus? Porque para eles o primeiro dízimo era para manter a casa de Deus e o sacerdócio. E os levitas, o ministério funcionando, as coisas andando, gente cantando, enfim, o ministério na casa de Deus. Isto foi abandonado. Por isso que quando você abre lá em Malaquias, que foi contemporâneo de Neemias, Malaquias, nessa brecha de tempo, ele prega a sua mensagem. Ele prega esta mensagem. E ele fala no capítulo 3, que a gente usa, os pastores gostam de usar para falar sobre o dízimo. E ele fala no versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: e que te roubamos? Nos dízimos, nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar bênçãos sobre vós sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós tereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, ele chama a nação para voltar. Haviam desamparado a casa de Deus, e ele fala: vocês estão roubando a Deus, tragam os dízimos à casa do tesouro. O que é a casa do tesouro? Se você for ler em Reis, quando Salomão ele fez o templo, ele fez um monte de câmaras, está escrito lá. Ele fez salas onde os cantores se reuniam, ele fez salas onde os sacerdotes se reuniam, e ele fez salas onde se guardariam os depósitos, onde se guardariam os dízimos, os alimentos, onde guardariam as coisas que eram trazidas, consagradas ao Senhor. Casa do tesouro para nós seria a tesouraria da igreja, na verdade. Casa do tesouro era onde eles guardavam os tesouros. Você sabia que na época de Jesus o lugar mais bem guardado, onde havia mais guarda, era o templo? Havia mais guarda era o templo, para guardar o que se tinha lá, porque ninguém roubasse aquele que estava lá dentro. A mensagem de Malaquias, quando nós lemos aqui, ele não estava falando para dar oferta para os pobres. Ele não estava falando sobre pobre ou sobre festa. Ele estava falando que se vocês abandonaram. Aí Neemias chega, pega aquilo lá, chama os magistrados, dá uma bronca em todo mundo e restabelece o ministério dos levitas, dos cantores, e manda eles virem das suas cidades para Jerusalém. E a Bíblia diz lá em Neemias: todos eles trouxeram os dízimos de tudo novamente à casa de Deus. Estão aqui comigo? Bom, vou pular o tempo dos Macabeus e dos livros apócrifos, que não dá tempo de eu falar. Que todos eles falam sobre dízimos também. Tobias, Macabeus, enfim, eles davam os dízimos. Na época de Jesus, era normal os dízimos em Israel para manter o templo, né? Você sabe que
Os fariseus, eles eram dizimistas. Até um deles faz a oração: Senhor, graças te dou que não sou que nem o outro, né? Que nem aquele publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo ao Senhor. Eles davam dízimo, os fariseus davam os dízimos. Você não podia ser fariseu sem dar dízimo, certo? Não podia. Na época de Jesus havia por volta de... Flávio Josefo disse que havia por volta de 6.000 fariseus na época de Jesus. Todos dizimistas. Inclusive um chamado Saulo de Tarso, que o pai dele era fariseu também. E com certeza Saulo de Tarso e o pai dele também eram dizimistas, porque não podia ser fariseu sem ser dizimista. Tá? Então eles sabiam que era o dízimo, era parte da vida deles, da cultura deles. Agora, uma coisa interessante é que os fariseus não se misturavam com qualquer pessoa, né? Os fariseus, eles não entravam na casa de um gentil. O gentil sabia disso daí, sendo que quando aquele homem chamou a Jesus para curar o seu servo, falou: Senhor, não precisa nem vir na minha casa, só manda uma palavra, porque eu não sou digno que entres na minha casa. Porque o gentil sabia que um mestre da lei, ou um fariseu, uma pessoa muito religiosa, não entrava na casa de um gentil. Jesus quebrou essas histórias aí. Agora, uma coisa interessante é que um fariseu jamais jantaria com alguém que não obedecesse a lei. E vários fariseus convidaram Jesus para jantar na sua casa. Por quê? Porque Jesus obedecia a lei. Inclusive ele falou: eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. Com certeza Jesus era dizimista. Jesus dava o dízimo porque ele obedecia a lei. Ele obedecia a lei. Aliás, ele honrou a lei. Quando um cara chegava para ele e falou: Senhor, me cura os leprosos, gritando na estrada dos 10. O que ele falou? Vai lá e fala ao sacerdote. Quando ele cura um leproso, ele fala: olha, não fala nada para ninguém, mas vai ao sacerdote e oferece a tua oferta. Porque Jesus sabia o que a lei dizia, conhecia a lei e obedecia a lei. Ele dava o dízimo também. Jesus, ele falou várias vezes sobre ofertas. Jesus falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Jesus falou que dá e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, generosamente vos darão. Jesus, ele falou: vendei os vossos bens, dai esmola aos pobres. Jesus falou: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as outras coisas vão ser acrescentadas. Enfim, no Novo Testamento não se fala sobre o dízimo, mas dá indicações sobre o dízimo. Um texto que se fala, Mateus 23, que todos vocês conhecem, e que todo mundo usa, que Jesus está falando, dando uma bronca nos fariseus, né? E ele fala lá no versículo 23, ai de vós, Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devis, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã, sem omitir aquelas. Por que Jesus fala que é mais importante? Porque Jesus, ele interpreta a lei no Sermão do Monte claramente, né? Vocês ouviram, enfim, não há tempo para mim falar sobre isso, mas eles interpretavam a lei completamente errada. Ou seja, o fariseu, ele fala assim: assassino, se eu matar o cara, eu sou assassino. Agora, se eu der um tapa na cara dele e se eu odiar, eu não sou assassino, porque a lei diz que eu tenho que matar. E Jesus falou: vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam nada. Porque na verdade quem odeia o seu irmão já é assassino. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você não precisa ir para a cama com ela, você já é um adúltero. Jesus, ele interpretou a lei, que a lei não era apenas letra, que a lei tinha princípios por trás daquilo lá. Então Jesus, alguém chegou para Jesus: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar no reino do céu? O que Jesus falou? Levanta a mão, vamos fazer a oração da fé. Tiago, traz o cartão aí de membresia. Não, Jesus falou: o que diz a lei? Falou: o que diz a lei? A lei diz: não adulterarás, não matarás, não dirás falsos testemunhos. Ele falou: então faz isso e você vai para o céu. Faz isso e viverá. Amarás o Senhor teu Deus. Na verdade, Jesus falou outra vez também. Quando um mestre perguntou para ele, um doutor da lei lá, e respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, toda a tua alma. E o segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: faz isso aí. É isso aí, você precisa. Você vai cumprir toda a lei se você amar a Deus e se você amar o próximo. Porque se amar o próximo não vai roubar, não vai mentir, não vai enganar, tudo isso daí. Você vai cumprir a lei. Jesus, ele interpretava o espírito da lei. Então ele falou: por que a fé é mais importante do que o dar? Porque você pode dar de maneira errada. Ele inclusive falou: se você for dar e teu irmão tiver alguma coisa contra você, o que você faz? Deixa a tua oferta ali, acerta com o teu irmão primeiro e depois você vem e entrega a tua oferta.
que a oferta precisa ser entregue num espírito correto. O fariseu ia lá, dava o dízimo e odiava todo mundo, xingava todo mundo, brigava com todo mundo. Não adianta nada. Ou seja, os preceitos da fé, do amor, da misericórdia são mais importantes do que o dar. Faça as duas coisas. Foi isso que Jesus falou, não foi? Certo. Aí todo mundo fala o seguinte: bom, mas Jesus viveu no tempo da lei, por isso que ele falou isso daí. Só que eu quero dizer, você sabe quando Jesus falou isso daqui? Eu preguei isso na igreja acho que 3 meses. A quinta-feira. O que Jesus fez na quinta-feira? Foi tanta coisa. Antes da morte dele, na sexta, eles tiveram a ceia, diferentemente que a Páscoa era na sexta, mas a dos galileus era na quinta. Ele teve a ceia com seus discípulos na quinta-feira. Ele pregou lá de João 14 a 17 na quinta-feira. Enfim, eu preguei 3 meses só sobre a quinta-feira aqui na igreja aos domingos. Olha só. Jesus desta palavra, se você conhece os evangelhos, se lê os evangelhos e você tem uma harmonia dos evangelhos pelo menos, você vai ver que Jesus falou essa palavra na terça-feira. Jesus falou, vocês devem dar o dízimo e devem cultivar as coisas da fé. Na terça-feira ele falou isso. Na terça-feira, mas ele falou que você deveria fazer isso daí na terça-feira, só que ele ia morrer na sexta-feira e ia acabar isso aí. Se o dízimo acabaria com a morte de Jesus, por que Jesus na terça-feira vai falar para eles fazerem uma coisa que 2 dias depois acabou? Anulou, não precisa fazer mais. Então ele falou na terça-feira, vocês façam isso daí. Não dá nem tempo de eu colher alguma coisa para entregar o dízimo, porque na sexta morreu e acabou o dízimo. Então você vai ver o seguinte, que Jesus falou para eles fazerem na semana da sua morte. Pode pegar lá o texto e ler lá. Mateus 23, foi a última palavra dele, dura contra os fariseus. Inclusive ele falou o seguinte, fazei tudo, ele começa o discurso falando o seguinte, fazei tudo o que os que assentam na cadeira de Moisés, são esses caras aí, fazei tudo o que eles ensinam para vocês, só não façam o que eles vivem, que eles falam e não fazem. E os fariseus ensinavam sobre o dízimo, ensinavam sobre essas coisas. Jesus falou, faça isso daí, está certo. Então olha só, Jesus em parte alguma foi acusado de não dar o dízimo pelos fariseus. Em parte alguma, Jesus foi criticado por não dar o dízimo pelos fariseus. E em parte alguma, Jesus falou que estava errada a lei, ou que não deveriam fazer aquilo lá. Tá. Queridos, aí nós vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento eles dão ofertas, tudo isso daí, o templo está lá. Evidentemente os judeus continuaram dando os dízimos na casa de Deus, porque o templo foi destruído no ano 70. Começou a se reunir, evidentemente o dízimo não era entregue para os discípulos, porque havia o templo em Jerusalém. Você não vê Paulo falando para dar dízimo para ele. Por quê? Porque os dízimos eram entregues onde, segundo a lei? Era entregue no templo. Como é que o templo era mantido? O templo era mantido pelas ofertas. Eu até coloquei lá na internet, 1 Coríntios, vocês podem até abrir rapidinho aí. 1 Coríntios capítulo 9. Paulo está defendendo o seu ministério e falando que ele poderia também. Ele fala no versículo 9, porventura eu falo isso como homem, eu não disse também a lei. É engraçado, né? Engraçado que a gente não vive andando da lei. Paulo via citando a lei, né? Acabou tudo da lei. E Paulo citava a lei toda hora. Ele até fala, porventura eu falo isso como homem, não como diz também a lei. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Não, claro que não. Depois ele fala no versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Vocês não sabem que isso acontece? Ele escreveu isso mais de 20 anos depois da morte e crucificação de Jesus. Ou seja, nesse tempo, quando ele escreveu 1 Coríntios, por volta do ano 55, se entregavam os dízimos no templo, porque o sacerdote era mantido. Ele falou, olha, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Ele usa o que acontece no templo e transfere aquilo dizendo que deveria viver da mesma maneira. Os que pregam o evangelho deveriam viver da mesma maneira. Não há indicação de que os judeus na época de Paulo, de que os cristãos na época de Paulo entregavam seus dízimos na igreja, até porque não tinha igreja.
Eles se reuniam em sinagogas judaicas, e essas sinagogas judaicas, os dízimos deles iam para o templo em Jerusalém, até que o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito, que mais tarde veio a ser imperador romano também. Certo, queridos? Agora, é interessante também, vocês estão muito cansados? Puxa vida, tanto tempo, já falei muito, mas olha só, é que é tão difícil falar tudo isso em pouco tempo. As pessoas usam erradamente alguns textos da Bíblia. Por exemplo, como 2 Coríntios 8 e 9, meu querido, é só ler lá. Aí vão falar como é oferta no Novo Testamento. Falam bobagem, bobagem. Lê a Bíblia, meu amado. 2 Coríntios 9. Versículo 6, isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está falando sobre dízimo aqui? Não. Leia o capítulo 8 e 9. Paulo está recolhendo uma oferta para os pobres na Judéia, em Jerusalém, que estava passando uma fome muito grande. E ele fala, Tito iria passar lá, ele ia mandar Tito pegar as ofertas em Corinto para levar para Jerusalém. E Paulo fala lá, fala que eles estavam fazendo uma coleta, fala da Macedônia que o ajudou várias vezes. Ele fala para separar uma oferta no primeiro dia da semana para os pobres. Ele iria mandar uma oferta para ajudar os pobres. Por isso que ele fala, cada um faz segundo propôs no seu coração. Não está falando sobre dízimo, meu irmão. Está falando uma oferta voluntária, a mesma coisa que eu falar aqui, queridos. Nós vamos levantar uma oferta para o sertão da Paraíba, que está havendo muita fome, todo mundo está morrendo de fome. Cada um dá segundo voluntariamente, segundo Deus propor no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. Aquilo que você semear, você vai colher. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem semeia bastante, colhe bastante. Estou recolhendo uma oferta para os pobres, não estou falando sobre dízimo. Aí o neguinho vai lá na internet, o irmãozinho vai lá na internet e fala, porque o dízimo é para os pobres, está lá, dê voluntariamente, segundo Deus propôs no coração de cada um, que ele está falando bobagem. Leia o texto todo, leia lá em casa. Falando nada disso, não está falando sobre dízimo, está falando sobre oferta para os pobres. Bom, deixa eu pular. Aí eu teria uma dezena de textos para ler. Mas olha só, como Jesus fala, digno é o trabalhador do seu salário, etc, etc, etc. Tá? Paulo com certeza era dizimista. E quando Malaquias fala do dízimo, ele está dizendo para o dízimo para o templo, para o sacerdócio, não para os pobres. Volto a dizer, está cheio de gente falando que o dízimo é para dar para os pobres, né? Dízimo não é para encher barriga de pastor. Dízimo, geralmente você pode ver os comentários que surgem na internet, é só pôr um sermão assim, vai ter um monte de carinha que nem lê a Bíblia direito, nunca leu a Bíblia uma única vez, falando, mas dízimo é para os pobres, raça de víbora, seus cães gulosos. Eu falei um dia aqui que eu vi um sermão, peguei lá um tempo atrás, peguei um sermão do Hernandes Dias Lopes, falando sobre o dízimo. Ele falou lá sobre o dízimo e tal. Aí eu fui ler os comentários. Cães gulosos. Cara, nem se converteu direito ainda. Às vezes nem se converteu nem por metade, nem um terço, né? Converteu nada. Mas está falando. Está falando. Porque algum teólogo aí falou umas coisas sem saber do que está falando. Agora, olha só. Eu só enfim. Bom, a igreja. Você sabe que João morreu mais ou menos no ano 100 da era cristã. Foi o último dos apóstolos a morrer. Tá? Depois deles vieram os pais da igreja. Um deles na cidade de Alexandria, que se tornou um centro. Alexandria se tornou um centro do cristianismo no Egito. Um dos pais da igreja, chamado Clemente, que viveu por volta do ano 150. Foi um dos discípulos dos pais da igreja. Ele diz o seguinte no seu livro chamado Estromata. Que através dos dízimos o sacerdócio é mantido. Depois de Clemente, o mais fiel dos seus discípulos, chamado Orígenes, ele diz o seguinte: é razoável que os primeiros frutos sejam oferecidos aos sacerdotes do evangelho também, pois assim o Senhor ordenou quando ele disse que quem prega o evangelho, viva do evangelho. Ele cita então Mateus 23, 23. E ele diz, Orígenes diz assim na sua homília 2, página 65. Mas isto era para os fariseus. Mas ele diz assim, mas se a sua justiça não exceder a dos fariseus, você não vai entrar no reino de Deus. Isidoro de Alexandria,
Ele fala o seguinte: ele recebeu os dízimos do conde Herminos, e ele respondeu em uma carta, dizendo: você honrou a Deus quando nos deu os primeiros frutos e retornou os seus dízimos. Cipriano de Cartago, na África, no ano 200 e pouco, ele fala: a tribo de Levi era mantida pelos dízimos para que pudessem se devotar totalmente ao serviço de Deus. Aqueles que são ordenados na igreja do Senhor deveriam também viver assim. Agostinho de Hipona, ele diz: dízimos são requeridos como débitos, e quem não os dá é culpado de roubo. Nos dias de Agostinho, os impostos estavam altíssimos. Então ele diz numa das suas cartas: os nossos pais tiveram abundância porque deram a Deus os dízimos e a César o tributo. Mas agora, porque a nossa devoção a Deus parou, a imposição dos impostos avançou. Ficamos indesejosos em dar a Deus, dar o dízimo, e agora, ai, tudo nos tem sido tirado. Ele fala na sua Homília 48, página 126. Ambrósio, o bispo de Milão, também fala sobre o dízimo. Jerônimo, que viveu na Palestina e que deu tudo, ele deu tudo o que ele tinha, e viveu com um eremita lá em Belém, mas embora ele tenha nascido na Itália, ele fala que você deveria, ele fala: vocês não vão conseguir dar o que eu dei. Já que você não dá, você precisa dar pelo menos o seu dízimo, pelo menos a 10ª parte. Gregório, ele diz o seguinte: não devemos dar somente o dízimo dos bens, mas também do nosso tempo. Tomás de Aquino dizia que 10% era pouco demais. Irineu também fala isso. Crisóstomo fala: devemos exceder os fariseus. Gregório, bispo de Constantinopla, também fala sobre o dízimo. Enfim, a história da igreja é repleta de pessoas falando sobre o dízimo. Eu coloquei aqui, do ano 100 ao 604, eu fiz um resumo da história da igreja sobre isso daí. Clemente de Alexandria, Agostinho, Ambrósio, Jerônimo, Tertuliano diz que Tertuliano falava: se você é muito pobre, você não precisa dar o dízimo. Mas todos esses outros falavam sobre o dízimo. Tomás de Aquino achava que o cristão estava livre dos 3 dízimos do Velho Testamento, mas que deveria dar acima de 10%. Wycliffe e John Hus achavam que deveria ser uma oferta voluntária, que o dízimo fazia parte da lei. Nesse período, alguns teólogos como Edbert, Pípia, o Bernardo de Claraval defenderam o dízimo. Na época da Reforma, Lutero, ele acreditava que o dízimo era uma coisa muito boa, mas ele achava que os gentios não deveriam dar. John Bunyan achava que era da lei cerimonial. Falavam que no Novo Testamento, os anabatistas eram radicalmente contra o dízimo. Falavam que no Novo Testamento não se ensinava sobre o dízimo. Alguns se baseavam em Hebreus 7,12, que eu não tenho tempo de explicar o texto, mas se você ler todo, eu preguei aqui 3 meses no livro de Hebreus. Capítulo 7 de Hebreus está falando sobre o sacerdócio de Jesus, que é superior ao sacerdócio levítico. Ele está falando o seguinte: acabou a lei do sacerdócio levítico, porque tem uma lei superior àquela lá. Quando se entra uma lei nova, acaba a lei velha. Ele está falando sobre as ofertas de animais que eram oferecidas, nada sobre o dízimo. Ele usa o dízimo falando que os levitas recebiam os seus dízimos, mas na verdade o sacerdócio levítico não existia mais, porque havia um sacerdócio superior aos levíticos, que uma única vez ofereceu um sacrifício e foi suficiente. Havia 3 tipos de leis: lei cerimonial, lei civil e a lei moral, né? Enfim, eu não preciso da lei cerimonial, porque a lei cerimonial, Jesus cumpriu a lei, não precisa oferecer sacrifícios, animais, nada disso daí. A lei civil era uma lei civil de Israel, sobre campo, roupa, tecido, etc., que cada país tem as suas leis civis. A lei moral é válida até hoje. Porque nós estamos no Novo Testamento, você pode roubar? Lei moral é lei moral, está escrita no coração. Romanos 1 fala que Deus colocou no coração do homem aquilo lá. Está lá dentro da pessoa. Enfim, bom, Calvino, a posição de Calvino foi duvidosa. Às vezes ele falava uma coisa que dava a entender que ele apoiava o dízimo, outras vezes ele falava de maneira que não dava para entender, mas seus discípulos, alguns deles foram contra o dízimo. Matthew Henry, que tem comentário, inclusive, era a favor do dízimo. Charles Finney era a favor do dízimo. Campbell Morgan, que eu gosto muito dele, foi o pastor de Westminster Chapel, um dos maiores expositores da Bíblia. Ele falava o seguinte: 10% é pouco demais. Na verdade, nós somos mordomos, 100% é de Deus. E eu preciso dar 100% da minha vida a Deus e não somente 10%. Ray Steadman, foi pastor lá em Palo Alto, na Califórnia. Ray Steadman, J. Vernon McGee, Charles Healy, eles evitavam o dízimo porque eles falavam que era pouco demais. Eles achavam que 10% limitava as pessoas de dar.
John MacArthur, que eu gosto de John MacArthur, leio John MacArthur, pastor, até hoje, visitei, eu e minha esposa fomos na igreja dele já na Califórnia, é um cara muito bom, gosto dele, só que é o seguinte, ele é contra o dízimo. Ele fala que no Novo Testamento não há quantia certa, mas por outro lado ele é contra línguas estranhas, também ora em línguas. E eu gosto dele, Na atualidade, Moron Dodge, A.T. Robertson, Billy Graham, Rick Warren, Andrew Murray, o pastor Criswell, que foi pastor em Dallas, que li já muito material dele, Charles Stanley, Davi Jeremias, John Rice, que é um teólogo famoso, todos eles apoiaram o dízimo, e inclusive Billy Graham dizendo que o dízimo deveria ser o mínimo. Que nós não deveríamos dar menos do que 10% a Deus. Todos os que se opuseram ao dízimo na história da igreja, na verdade eles se opuseram à quantidade de 10%, nunca ao dar. E muitos deles falaram o seguinte, que 10% limita. A pessoa vai lá, dá 10%, fiz minha obrigação e até logo. Ou seja, ele está no espírito do fariseu e não no espírito que Deus diz que a gente deve ter, que a gente dá com alegria e dá voluntariamente. Certo, meus amados? Vocês aguentam mais uns minutinhos só? Bom, algumas coisas. Bom, eles davam alimentos e não dinheiro. Claro, eles viviam numa sociedade quase que... Havia dinheiro sim na época, viu? Havia moedas. Mas eles viviam numa sociedade quase que totalmente rural. E as pessoas davam dos seus bens, daquilo que eles colhiam na sua terra. E davam uma oferta e levavam para o templo, para o sustento na casa de Deus. E levavam para os levitas terem o que comer. Tá. Hoje, o sacerdote está na igreja. A igreja é a casa de Deus. Todos nós somos a casa de Deus. Sim, mas a Bíblia chama esse lugar também, há textos da Bíblia que chamam esse lugar de igreja. Casa de Deus. A gente se reúne aqui na casa de Deus também. Eles se reuniam no primeiro século em sinagogas. Nós reunimos nesse lugar. Nós não somos os descendentes de Levi, mas nós exercemos o ministério que os levitas exerciam, em serviço a Deus, em adoração a Deus, em servir ao Senhor. Se você pegar o princípio do dízimo, do primeiro dízimo, era para o sustento da casa de Deus, que continua até hoje. Não parou quando Jesus morreu na cruz. Continua até hoje. Então a casa de Deus que era mantida, e que desde a Babilônia os dízimos eram entregues nos templos pagãos para manter o sacerdócio, e que depois Abraão entregou o dízimo ao Melquisedeque, e Jacó falou, aqui vai ser a casa de Deus, eu vou dar o dízimo, e Moisés estabeleceu na lei, e na história de Israel, e na história da igreja, muitos fizeram assim, nós também fazemos assim. E nós temos o desejo de dar no mínimo. Eu também acho que dízimo é o mínimo. Eu acho que dízimo é o mínimo que nós damos na casa de Deus. Inclusive os pastores devem dar o dízimo dos dízimos. É o mínimo. Agora olha só, eles davam alimento, tá bom. Faça um cálculo aí. 1 quilo de batata custa R$4. 3 e pouco. Eu pus lá no Google. Arredondar, R$4 o quilo de batata. Nós pagamos aqui de luz, essa igreja paga de luz por mês, mais ou menos R$12 mil, nossa conta de luz, vem todo mês. Não é o governo que dá, não. Aqui tem vereador aqui vem deputado aqui na igreja. Nenhum de vocês foram lá na Câmara e falaram assim, a prefeitura está dando essas cadeiras para vocês. Não é verdade? Essa cadeira foi comprada pelas ofertas e dízimos dos irmãos desta igreja local aqui. Não teve nenhuma igreja americana que deu dólar aqui, não. É oferta e dízimo dos irmãos. Nós pagamos 12 mil de luz por mês. Pega teu calculador e faz uma conta aí. Se 1 quilo de batata custa R$4, você precisa de 3 mil quilos de batata para pagar a luz da igreja. 3 toneladas de batata. Faz favor, traga o dízimo para nós em batata para a gente pagar a conta. Eu vou chegar lá na Elo, lá, sei lá, qual que é? Enel. Com um caminhão, com 3 toneladas de batata, falou, eu vim aqui pagar a luz da igreja. Vocês vão me internar, as pessoas vão me internar. Evidentemente que você não trabalha no campo. Você traz o teu dízimo da forma que você recebe. Ou seu patrão chega para você, olha, é o seguinte, viu?
Amanhã, por exemplo, amanhã é o salário aqui do povo da igreja. Aqui nós temos uma quantidade de funcionários, amanhã é o pagamento deles. Eu acho que eu vou pagar em cebola esse mês. Eu vou lá no Ceasa e vou encomendar alguns caminhões de cebola. E amanhã eu vou chegar aqui e vou fazer o cálculo de quanto cada um ganha. E vou dar para a secretária 3 sacos de cebola, 4 sacos de cebola, para ela chamar o marido dela e pôr no carro dele para levar embora para a casa deles. E eles que trocam a cebola. O problema é deles. É isso que querem que a gente faça? Ah, mas o dízimo era alimento. Querido, nós pagamos com dinheiro. Nós não pagamos com alimento mais. Não adianta você trazer. Você pode trazer até para mim. Você pode trazer batata, trigo, arroz, pudim. Eu vou comer. Certo? Só que tem coisa que eu preciso do dinheiro. Não dá para mim receber um saco de batata aqui na igreja e ir na feira vender a batata para querer pagar a luz da minha casa. Eu tenho que pagar a luz da minha casa com dinheiro. Por isso que o dízimo é com dinheiro e não com batata, meu amado. Dá para ser tão claro? O dízimo era para manter a casa de Deus e o sacerdócio. Agora, a Bíblia nos diz que nós devemos ajudar os pobres também, né? Mas não é a primeira missão do dízimo que é dada na igreja. Nós ajudamos o pobre com as nossas ofertas. Pastor, eu vou mandar o meu dízimo para uma obra de caridade. Ao meu ver, está errado. Não era esta a finalidade do dízimo. O dízimo era dado para manter a casa de Deus e o sacerdócio. O terceiro dízimo era... Então está ótimo, querido. Você dá um dízimo na casa de Deus. Você dá um dízimo, come ele, guarda todo mês. E cada 3 anos, você separou o dízimo inteiro do ano, você ganha 5 mil reais, 500 reais. Você vai separar 6 mil reais e você dá para o pobre. Esse era o dízimo do pobre. Na lei de Moisés. Você é amaldiçoado? Que Malaquias falou, vocês são amaldiçoados por causa disso. Ah, pastor, mas a maldição já caiu em Jesus. Gálatas diz, ele fez maldição por nós. Certo. Por causa dos nossos pecados, ele fez maldição por nós, sim. Você acredita em Deuteronômio 28 que fala sobre bênção e maldição? Ou vamos riscar da Bíblia essa parte também? Vamos tirar da Bíblia. Querido, vamos fazer o seguinte. Nós estamos no Novo Testamento. Vamos tirar tudo o Velho Testamento. Vamos rasgar. Está aqui. Vamos rasgar ela agora? Vamos rasgar o Velho Testamento, já que não serve para nada? Vamos rasgar ele? Deuteronômio 28 fala sobre bênção e maldição. Você acha que tem terra idólatra que não recebe maldição na sua terra? Sim ou não? Você acha que uma pessoa que pratica feitiçaria traz maldição para sua casa? Sim ou não? Ah, mas a maldição não existe mais. Jesus já pagou a maldição por nós. Você é casado, você é crente, hein? Crente pode ser amaldiçoado? Mas Jesus já levou a nossa maldição. Tá bom, aí então, você é crente. Você vai lá e namora a secretária lá no teu escritório. Chega na tua casa, tua esposa põe você para fora. Isso é bênção ou maldição? Pô, eu sou crente, sou abençoado, querido. Nossa, que bênção. Cheguei em casa, a mala estava do lado de fora, na rua, estou procurando um lugar para morar. Que bênção que é isso aí. Não, querido, isso não faz parte de bênção, não. Isso faz parte da maldição. Se eu vivo em desobediência, eu não colho bênção na minha vida. Agora, há uma lei de Gênesis que Deus estabeleceu que cada coisa se produz segundo a sua espécie. Macaco gera macaco, maçã gera maçã. Você quer colher trigo, você planta o quê? Jabuticaba? Não, porque cada coisa produz segundo a sua espécie. Dinheiro produz dinheiro também. Então, olha só. Eu já chego lá. O dízimo é obrigatório? Eu respondo não. Como viver em santidade também não é obrigatório. Eu faço o que eu quero. Jesus resumiu a lei numa palavra: amar a Deus e amar o próximo. Você é obrigado, você vem aqui, você é obrigado a não mentir? Não. Você não mente porque fala, eu amo a Deus, eu não vou mentir. Não é porque você é obrigado, os fariseus faziam por obrigação. Eu faço por amor. Você faz por amor. Eu dou na casa de Deus por amor, não é porque eu sou obrigado. Eu procuro
andar em santidade, em retidão lá no meu trabalho, não é porque eu sou obrigado. Ah, que droga, né? Fazer o quê? Eu sou crente agora, não posso nem pular carnaval. Eu sou crente agora, não posso nem dar uma enganada lá, nem sair com a secretária. Ah, fazer o quê? Eu sou crente agora, não posso nem mentir mais. Ah, eu sou crente agora, eu não posso nem fazer isso, aquilo. Não posso trair meu marido. Ah, eu sou crente agora. Fazer o quê, né? Eu não posso nem ver revista pornográfica que querem me mostrar no escritório. Eu sou crente, fazer o quê? Não, você não faz isso por quê? Porque você ama a Deus. Não porque você é obrigado. Eu sou obrigado a dar dízimo? Não, querido, eu dou porque eu amo a Deus, eu amo a casa de Deus, eu amo a obra de Deus, eu amo a obra missionária, a igreja vai investir em missões, a igreja vai manter missionários fora. Por isso. Você pode ter certeza que a maior parte desse povinho aí que é contra dar o dízimo, não dá nada. Não dá nada. Duvido que a maior parte deles dê 60%, 70% do que eles ganham na casa de Deus. Não dão. Sabe por quê? Porque a gente quer um evangelho fácil. A gente quer um evangelho sem compromisso nenhum. A gente quer sentir a nossa consciência livre. Você sabe qual a maior nota? Sabe qual a nota que mais se tem em sacolinha de oferta à igreja? Sabe qual? R$2. Por quê? Porque a nota é mais baixa. Não dá para dar menos do que aquilo. Só se for moeda. É verdade. A nota que deveria ser dada deveria ser de 50, R$100. Uma vez o Gui estava comigo, meu filho, eu fui pregar num lugar, uma reunião lá, o Gui estava lá comigo. E os irmãos naquele dia foram assim muito bondosos, e nós ofertamos tal, e é engraçado, não é para rir não. Eu nunca cobrei para pregar e nem recebo oferta na maior parte dos lugares. Eu preguei em muitos lugares aqui e às vezes vão me ofertar falando, não quero. Alguns lugares eu vou pregar e às vezes eu falo, dê para algum pastor daqui, em conselho de pastor, dê para um pastor que está precisando, a minha igreja me paga meu salário, não preciso. Tá? Não é errado não receber oferta, mas eles foram tão bondosos, me deram uma oferta ali. E, não vou contar não. Mas o dízimo não é obrigatório. Bom, não é crítica não, nenhuma crítica aos irmãos, mas é só para comprovar isso que eu estou dizendo. Os irmãos pegaram, eu vi na hora, pegaram a oferta assim tal, de pastores, pegaram a oferta e me deram, puseram tudo no envelopinho na hora e me deram. Né? Aí tudo bem, eu peguei. E eu não sei se nós vimos na hora, enfim. Mas eu comentei com meu filho, enfim. Tinha 2 notas de R$50. E tinha várias notas de R$2. Eu dei uma nota de R$50. E meu filho deu a segunda nota de R$50. O resto era de R$2. Porque o que se dá? Foi levantar oferta entre os pastores, a nota que mais se vê é de R$2. Que a gente dá o mínimo que a gente pode dar. Dá o mínimo. A gente não, né? Estou dizendo, geralmente os pastores. Queridos, eu tenho uma lista de 20 razões porque eu poderia dar o dízimo. Na história da igreja isso daí. Mas olha, só algumas outras aqui que eu vou te falar, porque 100% na verdade pertence a Deus. 100% pertence a Deus. Eu dou porque eu quero que o reino de Deus avance. Eu faço isso com amor, com um desejo de abençoar, enviar missionários. Eu dou porque tem promessas de prosperidade sobre a minha vida. Porque quando eu semeio dinheiro, eu colho dinheiro. Eu semeio amor, eu colho amor. Eu semeio ódio, eu colho ódio. Eu colho segundo a espécie daquilo que eu semeio. Diz um ditado rabínico da época de Jesus o seguinte: pague os dízimos e seja rico. Os rabinos diziam, pague o dízimo, seja rico, porque eles acreditavam que o dízimo trazia bênção financeira para a vida deles. E eu também acredito. Eu acredito que você nunca vai exceder a Deus em dar. Quanto mais você dá para Deus, mais Deus vai dar para você. Você acredita nisso, meu irmão? Sim, acredito. Para mim, eu não tenho que ficar discutindo, dízimo é da lei, dízimo é para mim, dízimo não é... Não, porque eu dou mais do que 10%. Você dá mais do que 10%, você não tem que discutir. Para mim, tanto faz se é da lei ou não é da lei. Eu dou 20% do que eu ganho. Se for 10 ou 12 ou 15, o judeu dava mais do que você. O fariseu dava mais do que você.
Por que eu não excedo o fariseu em dar? Se na lei era isto, a graça não é melhor ainda? Não é para ser melhor ainda? Não é para ser mais santo ainda? Não é para dar mais ainda? Não, mas eu fico dando desculpa que é para não dar nada. Aí a minha consciência fica tranquila. Ah, eles davam alimento, isso é da lei mosaica, e blá, 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 blá. E esses que falam assim, não dá nada. Ou os outros são um papagaio de pirata. Repete o que alguém falou. Repete o que falou. Uma vez um cara mandou uma mensagem, me marcou no Facebook, falando sobre o dízimo contra, marcou eu, Esteve Hernandes, marcou outro. E aí eu respondi, eu quero debater com o pastor. Falei, querido, eu tenho tanta coisa para fazer na vida, por que eu vou debater com você? Dá o que você quiser dar. Agora eu vou entrar em debate com o irmão pela internet. Entregar o dízimo te faz crescer espiritualmente, pois é um ato de fé e é contrário à avareza. John Wesley, ele dava 28 pounds. Eu não sei quanto que é isso, hein? John Wesley, quando começou o seu ministério, ele falou o seguinte: eu acredito que com 28 eu posso viver. Quando ele ganhava 120, ele vivia com 28 e dava o restante. Teve épocas que ele ganhava mais de 1.000, ele vivia com 28 e dava o restante. Um dos sermões mais famosos dele é: ganhe o máximo que você puder, economize o máximo que você puder e dê o máximo que você puder. Ele terminou a vida dele e quando fizeram os cálculos ele tinha dado não sei quantos milhões de nota na moeda deles. E ele teve uma vida simples. Ele morreu, ele tinha a sua carruagem, ele tinha as suas roupas e ele tinha pouca coisa. George Miller, que foi lá de Bristol, que manteve as crianças, ele dava a maior parte do que ele ganhava. E ele falava que isso foi a maneira de ele ser uma das pessoas mais abençoadas. Porque realmente Jesus falou e Paulo falou: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Eu garanto para você, eu nunca vi alguém que é fiel realmente com seus dízimos e ofertas reclamar. Só reclama quem não dá. Eu vi na nossa igreja, aqui nesta igreja, quando eu ensinei há 30 anos atrás sobre prosperidade e princípios bíblicos sobre isto, vi gente sair de uma vida muito simples para uma vida muito próspera. Que eu acredito que o evangelho prospera a vida da pessoa. Melhora a vida da pessoa. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dar é um privilégio. Jesus falou para o homem lá: vai vendo tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter um tesouro no céu. Quando você dá algo aqui na terra, você junta lá no céu. Quando você recebe, não, você usa. Mas quando você dá, você ajunta lá. Então, aprenda a ser um bom doador, generoso. Agora, vou discutir sobre o dízimo. Eu particularmente acredito que o dízimo é para hoje. Eu sou abençoado em dar, eu dou com alegria. Sim, Deus ama quem dá com alegria. É um prazer nós darmos. Então, meu querido, só uns textos só, para você que é pastor, e que às vezes a moçadinha hoje questiona sem saber. Você pode ouvir a fita, pode estudar melhor sobre esse assunto. Tem alguns livros, se você lê em inglês, tem livros em inglês que eu posso indicar para vocês. Você pode baixar pela internet, enfim, e ler, e comprar pela Amazon. Alguns deles não existem mais, você pode ler, enfim. Na história da igreja está repleto de gente que foi contra e muita gente que foi a favor. Eu sou dos que são a favor. Quem é contra, faça do jeito que quiser. Mas aqui nesta igreja eu ensino os irmãos que a igreja ela é mantida por dízimos e ofertas que nós damos com gratidão a Deus, porque amamos a Deus, amamos a obra de Deus. Não somos obrigados a dar, damos porque amamos e damos com alegria na casa de Deus. E eu vejo que a bênção de Deus corre atrás da nossa vida quando nós somos gratos e damos a Deus com todo o nosso coração. Não tem como você dar mais do que Deus. Se você é fiel a Deus, Deus vai prosperar e vai abençoar a tua vida. Eu leio isso na Bíblia e posso ler para vocês isso daí. Tá bom, queridos? É isso aí.